Olá a todos, estamos de volta ao CanaCast, transmitido aqui direto da Fenazan. Já se encaminhando para o final, né, Rodrigo? Correto, já estamos na etapa final aí, né, Alisson? É isso aí. Então, 3 caminhando. dias de feira, termina hoje às 20 horas. Agora, na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre uma solução nova da Canaflex. Mas antes da gente começar, queria aproveitar e relembrar vocês que o CanaCast está disponível em todas as plataformas de áudio, né, de streaming de áudio, e também no YouTube, no nosso canal da Canaflex. Então, dá uma olhadinha lá, corre lá, dá uma olhada nos 2 episódios. Inclusive, tem um episódio lá sobre esse tema que a gente vai falar agora, que são as câmeras de contenção subterrânea, né? É uma solução nova da Canaflex para o mercado nacional. E a gente vai bater esse papo com o Rodrigo, promotor técnico. Já figura carimbada aqui, né, Rodrigo? Correto. Já a terceira vez que vocês estão Terceiro aparecendo papo, aqui já, né? Tá certo, Rodrigo. Bom, vamos lá, Rodrigo. Explica para o nosso público o que consiste, na verdade, o que são essas câmeras de contenção de água urbana, né, que são usadas para a gestão dessas águas pluviais. Exato. As câmaras aí, que hoje nós temos aí um fornecimento, uma parceria, né, com a americana Prinsco, né? Que foi feita essa parceria agora, uma questão mais ou menos um mês, quase 2 meses já, né? Consiste mais em você fazer uma retenção das águas pluviométricas, né, das chuvas, né? Fazer um armazenamento temporário dessas águas e soltar elas aos poucos das redes de drenagem, né, municipais, para que você evite possíveis alagamentos em determinadas áreas, em determinados empreendimentos que estão sendo executados, né? Bacana. Mas além de direcionar esse excesso de água para essas redes de drenagem, elas em alguns momentos elas também permitem essa água percolhe o solo e atinja, inclusive, reabasteça lençóis freáticos, é isso? Correto, porque essa tecnologia veio com a premissa que você faça o armazenamento, né? E em vez de você mandar toda essa água para as redes de fato, elas também existe um colchão de brita no fundo das câmaras, onde permite-se aí que a água, após o período de chuvas, ela vá, a primeira parte dela, um controle de vazão já dimensionado na saída, mas também para que o solo também absorva essa água e também comece também a passar essa água para os lençóis freáticos também. Legal. Exatamente. Em que áreas geralmente isso pode ser aplicado, Rodrigo? Geralmente, se você tem um empreendimento de grande porte, né, e vocês vão ter algumas áreas, tipo um estacionamento, né, como supermercados, uns galpões logísticos, né, que tem pátio de manual de carretas, todas essas questões, vocês podem utilizar essas câmaras justamente na parte inferior desses empreendimentos, né, usando o estacionamento na parte superior aí. E você não, hoje em dia, por exemplo, né, se fosse fazer igual os piscinões hoje em dia que nós temos em São Paulo, seria uma área perdida. Sim. Porque ela fica uma área aberta, né, uma grande área aberta ali para o cúmulo dessas águas, e você perderia essa área. Exato. Então as câmeras vêm com essa solução de você poder aí, utilizar essa parte superior das câmaras, né? Você falou que ele pode ser utilizado em galpão logístico, então ele tem um nível alto de suporte de carga. Exato, ele tem um nível de suporte, né, porque ele vê com a característica do tubo corrugado, eles são feitos em corrugações, e a matéria-prima feita dessas câmeras é feita em polipropileno, é o PP. Então é um material mais rígido, né, como ela é meia cana, ela tem que ser mais rígida. Uhum. Como ela não tem a circunferência total do tubo em PAD, que ele possui essa resistência de vidro totalmente fechado, né? E como ela é só uma meia cana, ela tem que ter uma compensação dessa resistência pela matéria-prima. Então o PP auxilia nessa parte de resistência. Show. Bom, eu ia te perguntar quais são as vantagens dessas câmaras frente aos métodos tradicionais que a gente tem, né? Os tanques de acúmulo que a gente tem, galeria de concreto, piscinões, você já falou, aproveitamento de área, Sim. Sem dúvida nenhuma, que você precisa, né, usar uma grande área com uma grande profundidade, aquilo é uma área basicamente perdida, né? Correto. Mas quais outras vantagens em geral? As outras vantagens aí, Alisson, é o seguinte, as câmaras, elas são muito leves.
e também de fácil manuseio. Então, quando você vai executar uma obra com essas câmaras, além de ser leve e facilitar o manuseio, ele também ocupa muito pouco espaço na obra, porque elas encaixam umas sobre as outras, então você pode fazer pilhas delas na obra e pode ser armazenado em um pequeno espaço da obra. Então você não perde o espaço ali para armazenamento de outros materiais, como, por exemplo, tubos. Em PAD você pode ter uma área maior para ser armazenado. Essas câmaras pegam um pequeno espaço. Então, e aí elas foram dimensionadas para que elas não passem de 50 quilos, as câmaras. Então, é possível dois funcionários carregarem as câmaras e instalando fileira a fileira, como elas são somente encaixadas, você ganha, você tem uma execução de instalação muito rápida dessas câmaras, né? E depois, como o recobrimento é feito em brita, então essa brita também é jogada em cima das câmaras e também o recobrimento se dá muito rápido também, devido a ser feito com brita, né? Entendi. Então você ganha justamente na parte de execução, muito rápido, e também o armazenamento de água, como falei, comparado aos piscinões aí, é bem superior na parte de utilização superior das câmaras, né? Legal. E aí ainda mais essas vantagens que você tem de você conseguir restabelecer a água no lençol freático, né? Acho que algumas outras vantagens que a gente pode citar é também a questão da limpeza, né? É uma limpeza bastante simplificada. Isso, a limpeza em si, né? A primeira câmara é destinada justamente para a limpeza. A fileira. A primeira fileira do sistema, né? A primeira fileira do sistema. Você coloca uma geomembrana na parte inferior do sistema, onde ela permite-se fazer um jateamento interno da câmara. Então, sempre quando vira chuva, existe um ponto de captação da água da chuva da primeira na câmara, onde todo o material orgânico, lixo, papel, ela vai entrando nessa primeira câmara. E aí, depois, existe um ponto mais alto que aí a água vai passando para as demais câmaras. Entendi. Então, toda essa sujeira que vinha durante as chuvas vão parar nas primeiras câmaras. Entendi. E depois você faz o hidrojateamento disso? Depois, exatamente. Existe um posto de visita que vai ficar na parte superior da câmara, que você pode, às vezes, sempre você pode estar retirando e fazendo uma conferência visual. E ali você vê a quantidade de material orgânico, ou lixo que está dentro da câmara, e você pode fazer o hidrojateamento. Interessante isso, né? Porque das soluções mais tradicionais, que são, por exemplo, as galerias de concreto, elas são imensas porque elas precisam entrar um maquinário ali para fazer essa... Então, o custo disso é infinitamente maior nessas condições tradicionais. E outras, como posso dizer, outras formas de armazenar, outros também tanques de acúmulo, vamos supor. Sim. Assim, né? Que são talvez de células, né? Aquelas mais quadradas. Ali você precisa de um robô para fazer a limpeza de todo o sistema também, né? Exato, é como as câmaras em unidades celulares, né? Unidades celulares. Elas já começam a ficar um pouco mais complicado de você conseguir fazer essa limpeza, né? Porque elas são somente encaixadas, né? Então isso acaba dificultando um pouco a limpeza desse tipo de sistema, né? Já com a solução da Hidrostore aí se dá uma facilidade maior, né, para fazer essa limpeza, né? Legal. E tem possibilidade de reuso dessa água? Porque uma coisa que a gente está falando, ela retarda a absorção da água pelo solo, né? Então ela acumula isso e aos poucos ela permite percolar ou jogar para uma rede de drenagem. Então, para pegar esse primeiro grande volume de tempestade, evitar alagamentos. Mas é possível também acumular essa água para reutilizá-la? Sim, também é possível, Alisson. O detalhe é que você teria que trocar o material que fica logo abaixo da câmara, né? Seria uma geomembrana impermeável, no caso. Então essa água não iria para o subsolo da instalação. Só que você tem que fazer o contorno completo do sistema, para você conseguir fazer que vire como se fosse um tanque mesmo de retenção. Entendi. Então ela conseguiria funcionar também com esse estilo de armazenamento. Vai ficar ainda envolto em brita,
onde a brita tem 40% de porosidade, então ela consegue também armazenar água na própria brita. Então você tem a condição de armazenamento da água na brita e na câmara. Então quando você fecha esse envelope com geotexto impermeável, você consegue fazer o armazenamento e colocar já uma saída destinada para um futuro uso dessa água. Interessante, né? Exato. Muito legal. A engenharia surpreendendo a gente aí mais uma vez. Com certeza. Show de bola. Bom, para fechar, eu vejo tem uma interação grande, né, entre essas câmaras e também os tubos que a gente utiliza, né? Porque existe uma primeira condução da água, um posto de visita, uma interligação entre essas fileiras dessas câmaras em formato de arco, né? Sim, exato. Nós chamamos em cada final de câmara existe o que nós chamamos de CAPs, né? Esses CAPs você consegue introduzir ali tubos de 200, 300, 400 milímetros, até 600 milímetros em cada CAP, né? Então é feita essa interligação entre câmaras com esses tubos hoje que nós temos os nossos tubos PAD corrugados, né? E a captação para fazer justamente a captação para esse sistema, primeiro é feita a coleta do empreendimento em si, da água que vem do telhado, das áreas impermeabilizadas, onde tudo isso vem de PVs a PVs. E esses PVs são interligados justamente, pode ser feito com os tubos corrugados, em diâmetro de 400, de 600 milímetros, levando para uma rede final. E aí, nessa rede final também pode ser executado EPAD, destinando já para uma caixa onde vai já levar para o sistema do HydroStore. Legal. Então, dá para fazer uma interligação entre todas as soluções, desde os nossos tubos corrugados, né, em PAD, até o sistema das câmaras HydroStore aí. Que legal, hein, cara? Show de bola. Então é um complemento das linhas, né? Legal, bacana. Bom, se você que está acompanhando a gente quer saber um pouquinho mais sobre a solução HydroStore, se você tem alguma dúvida, deixa aqui no comentário para a gente também, que a gente entra em contato com vocês na sequência, ou acesse o nosso site www.canaflex.com.br. Na área de produtos, vocês vão encontrar, já está ali em destaque na página inicial, sem dúvida nenhuma é uma solução inovadora, diferente, né? Existem outras soluções no mercado nacional, mas como essa, inclusive com essas vantagens, esse nível de leveza e de manuseio ali na obra, de agilidade que isso traz para a obra, isso é exclusividade Prinsco e agora exclusividade Canaflex também. Também, exato. Rodrigo, obrigado por mais um papo. Valeu, obrigadão. Para pedir música no Fantástico, né? Terceiro papo aí com a gente. E você que está aqui com a gente, aproveita, segue a gente nas redes sociais, segue a gente, inclusive, o CanaCast no YouTube e nas plataformas de áudio. E não terminou não, tem mais um papo daqui, uma horinha, a gente se fala de novo. Até mais, obrigado. Valeu, pessoal, obrigado.